Hoje nós vamos ouvir uma mensagem com base no livro de Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 16, e que diz assim a palavra de Deus: Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O tema para a nossa mensagem de hoje é o homem interior. Todo ser humano tem uma preocupação constante com a sua aparência pessoal ou com a parte exterior do corpo, com o seu visual. Essa preocupação é ainda maior no meio feminino. Ouço sempre alguém dizer que as mulheres são mais vaidosas, porém mais cuidadosas com a aparência, ou seja, com a parte exterior do corpo. Elas gostam de se apresentarem sempre bonitas, bem vestidas e atualizadas com a moda. Mas é bom não esquecermos de que a nossa parte exterior envelhece, é acometida por enfermidades e morre, desaparece. A parte interior é a que permanece, porque primeiramente é espiritual e também moral. Saiba que o nosso exterior é o reflexo do nosso interior, inclusive o nosso modo de falar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Evangelho de Mateus, capítulo 12 e versículo 34. Isso é uma verdade bíblica incontestável. Certa ocasião, conheci uma jovem muito bonita exteriormente. Todos a admiravam pela sua beleza exterior. Mas quando começou a falar, vi que as palavras por ela proferidas eram palavras frívolas, palavras vãs, sem nenhum aproveitamento, sem nenhuma edificação espiritual, palavras que não contribuíam em nada para a nossa edificação. De um modo geral, eram palavras escarnecedoras. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 27, está escrito: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mas qualquer pessoa que se esforçar pode ficar bonita por fora e bonita por dentro. Basta crer em Jesus e seguir seus passos. No Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38, está escrito: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículos de 21 a 23, também está escrito: Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Deus sempre coloca diante de nós dois caminhos para que, com a inteligência que Ele nos deu, possamos escolher o melhor. Nosso exterior é o reflexo do nosso interior, a menos que sejamos muito hipócritas ao ponto de conseguir mascarar a nossa vida real, nos apresentando com duas personalidades. Mas a hipocrisia, porém, dura pouco tempo. O discernimento dos outros e a opressão interna um dia trarão à tona a realidade da nossa vida. Nunca devemos esquecer que a glória, o poder e a ação de Deus se manifestam em nosso interior, na alma humana. Por que primeiro no interior? Creio que seja porque o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios capítulo 15 e versículo 13. Deus sempre falou primeiro sobre o nosso interior. Quando Ele ordenou Noé a construir a arca, orientou-o que a betumasse e calafetasse por dentro primeiro e depois por fora.
Gênesis capítulo 6 e versículo 14. A arca era símbolo da salvação em Jesus, que pelo seu sangue limpa e purifica de todo pecado, por dentro primeiro. Por acaso você já leu sobre a história de José? É um caso que nós devemos considerar. Faraó mudou seu conceito sobre José, o prisioneiro no Egito, depois de ouvi-lo, de conhecer melhor seu interior, a ponto de qualificá-lo como ajuizado e sábio. Depois disse Faraó a José: visto que Deus se fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Gênesis capítulo 41 e versículo 39. Potifar, oficial de Faraó e comandante da guarda, vendo que o Senhor era com José e tudo quanto ele fazia, Deus prosperava em suas mãos, o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha, toda a responsabilidade de sua casa. Mas a mulher de Potifar, que era suja por dentro e suja por fora, pôs os olhos em José e insistia para que ele se deitasse com ela. José, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mas ela insistia todos os dias para que José se deitasse com ela, mas José não lhe dava ouvidos. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela aproveitou a oportunidade e o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele havia fugido para fora, mas que as vestes dele ficaram em suas mãos, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: ele veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em voz alta e ele fugiu para fora. Por conta dessa mentira, José foi aprisionado inocentemente, mas Deus era com ele, porque tinha o coração puro, limpo e bom. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8 e versículo 28. Dessa experiência negativa, José soube tirar lições preciosas de vida para si. Posteriormente foi liberto do cativeiro e Faraó o colocou na posição e função de primeiro-ministro do Egito, responsável pela economia do país, tanto na abundância como na escassez. Deus honra seus servos fiéis, e José foi honrado e exaltado por Deus, por ter sido fiel e sincero diante de Deus e dos homens. Em 1 Reis, capítulo 6, versículos 21 e 22, vemos outro exemplo em que o rei Salomão valorizou o templo por dentro. Diz assim a palavra de Deus: por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. E a bênção aconteceu quando Deus manifestou a sua glória interiormente. E agora vem a pergunta: qual é a razão de nos preocuparmos mais com o nosso exterior do que com o nosso interior? Psicólogos afirmam que a preocupação excessiva com o nosso exterior é para compensar o que falta em nosso interior. Acho que faz sentido essa afirmação, porque a palavra de Deus assim nos orienta. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, mas seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3 e versículos 3 e 4. Irmãos, a purificação da casa do Senhor começa por dentro, interiormente. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificá-la e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam dentro do templo do Senhor, e os levitas a tomaram para levarem ao ribeiro de Cedron.
Segundo Crônicas, capítulo 29 e versículo 16, não teremos autoridade para falarmos ao mundo contra o pecado se dentro da igreja há pecados feios, sujos, pecados escondidos e se repetindo com frequência, entristecendo o coração de Deus e enfraquecendo moralmente e espiritualmente a igreja. Recordemos, pois, o caso de Acã. Israel foi derrotado por causa do pecado oculto de um homem chamado Acã. Isso é sério, muito sério, pois o pecado que faz separação entre Deus e o homem não deve habitar dentro da igreja, precisa ser removido para fora. E você sabe o que fica lá fora? A Bíblia responde: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, os efeminados e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse capítulo 22 e versículo 15. Ou seja, o pecado não pode se alojar e permanecer dentro da igreja. Se isso acontecer, essa igreja não vai subir, porque Jesus vem buscar uma igreja sem mácula e sem ruga. Será que nos dias de hoje ele vai encontrar uma igreja assim, com essas características, sem mácula e sem ruga, pronta para subir? É assunto para nossa reflexão. A purificação do interior, em primeiro lugar, deve ser a nossa preocupação na área espiritual. Jesus censurou as atitudes dos escribas e fariseus em se preocupar apenas com o exterior. E assim ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Mateus capítulo 23 e versículos 25 e 26. Nosso corpo é fortalecido com alimentação física diária. Nosso homem interior, ou seja, o homem espiritual, só pode ser alimentado e fortalecido, só pode ser revigorado pelo Espírito Santo e pelo alimento espiritual, que é a Palavra de Deus. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Efésios capítulo 3 e versículos 14 a 16. Amados, Jesus quer operar interiormente com poder na igreja, em cada um de nós, não em nossa aparência externa, mas diretamente no profundo da nossa alma e do nosso coração. O maior interesse dele não é pelo nosso corpo físico que perece, mas pela salvação de nossa alma que é eterna. E que a palavra pura e genuína de Deus seja sempre lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e que essa mesma palavra nos ensine, nos guie e nos faça a permanecer firmes, inabaláveis na presença do Senhor, limpando primeiramente o nosso interior, para que também o nosso exterior venha a ficar limpo. Ele que é o autor e consumador da nossa fé, e que através do seu sangue nos limpa e nos purifica de todo pecado. Amém, e glórias ao nosso querido e bondoso Deus.